5h18, conosco na linha o sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos, o Otávio Facuri, para falar um pouquinho sobre o mercado e toda essa discussão agora em torno da preocupação aí da fraqueza da economia brasileira. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Leandro. Como vai? Tudo certo? Tudo certo. Como é que... Na verdade, não, com as economias não tudo certo, né? Tirando a economia, né? Como é que o mercado operou hoje com esses sinais já de fraqueza e praticamente de estagnação já, né, Otávio? Exatamente. O mercado operou, já vem operando há alguns dias na expectativa de cortes de juros. O mercado recebeu bem a decisão do Copom, inclusive a decisão de manter o mesmo tom do comunicado anterior, deixando a porta aberta para mais cortes se necessário. Mas a principal razão que a porta está aberta, na verdade, eu acho, na cabeça dos banqueiros centrais, é porque a pressão externa, né, o que vem de fora do Brasil, é uma pressão deflacionária muito forte. A estagnação / recessão fora do Brasil, ela é de proporções, digamos assim, proporções inesperadas, né? A gente não vê um tipo de recessão dessa forma no globo, digamos assim, no mundo, há muitos anos, né? Então, esse tipo de surpresa negativa que vem de fora é a principal razão pela qual o Banco Central deixou a porta aberta. Se a crise na Europa se intensificar, se a diminuição da atividade, né, se a desaceleração na China for pior que o esperado, se a desaceleração nos Estados Unidos continuar do jeito que ela está começando, a gente está vendo números de crescimento piorando, emprego piorando, né? Novos empregos, foi 80 mil semana passada, foi pouco, perdão, essa semana foi pouco, né? Então isso aponta para um quadro de provável recessão também nos Estados Unidos. Agora, isso não é tudo resultado dessa crise internacional, quer dizer, claramente o Brasil tem dificuldades em crescer. Exato. O Brasil tem uma dificuldade estrutural, que é o excesso de crédito. As famílias brasileiras estão no nível de endividamento recorde, né? A classe média, que foi a classe que destacou-se no consumo nos últimos anos, está endividada em níveis recordes. E, por isso, a classe média está diminuindo o consumo, porque precisa pagar as dívidas, precisa saldar a dívida com os bancos, precisa colocar as finanças das famílias em ordem. Isso, a pressão sobre a diminuição do consumo é evidente em função disso. Por exemplo, haja vista a desaceleração no setor automotivo, né? O setor automotivo está devagar, também recebeu agora um incentivo do governo, redução de IPI, e é um setor muito, ele se baseia muito no uso do crédito. Por isso que é um setor que está mostrando uma forte desaceleração. Esse é o problema estrutural do Brasil. De fora a gente vê uma alteração também nos volumes de comércio, né, que está começando a afetar a nossa balança comercial também. Agora, a grande questão é essa outra discussão que se faz e que aí talvez pareça que só o governo realmente não queira dar o braço a torcer, é que essas medidas, essas reduções, esses pacotes de incentivo, etc., eles já dão sinais ou já se esgotaram realmente, né? Na verdade, você está querendo lutar, os pacotes, no passado eles funcionaram, certo? Porque em 2009 a gente viu não só o nosso governo, como os governos do mundo inteiro usando a mesma receita, certo? Déficits fiscais, aumentos de gasto público, quase fiscal também, que é o uso dos bancos públicos, né, como o BNDES, que acho que teve um período da recuperação entre 2009 e 2010, que o crescimento dos créditos do BNDES, o BNDES emprestou mais dinheiro que o World Bank. Então, houve um aumento do crédito via bancos governamentais que entrou ali, quando o setor privado não queria emprestar, estava com as preocupações advindas daquela primeira crise com a quebra da Lehman. Então, os governos, tanto do Brasil quanto do resto do mundo, estão tentando da mesma maneira que eles fizeram antes. Reduções de imposto, aumento de crédito governamental. Só que, quando o sistema já está com a sua capacidade de endividar-se já perto do limite, a eficácia, como você está dizendo, ela diminui. E por isso nós estamos vendo um corte. Nós vimos o Copom cortar o juro 400 pontos, né? E a economia brasileira
está surpreendendo pela falta de reação, né, a esse corte. Por isso que ele sinalizou que pode continuar o corte. Porque, na verdade, a gente precisa, esse crescimento depende de investimento, de taxa de investimento, a eficiência desse capital investido. Quer dizer, esses gastos excessivos públicos, esse estímulo ao consumo, eles até funcionaram ali em tempos aí que a gente tinha desemprego, muita capacidade ociosa, mas o cenário mudou, né, Otávio? Exatamente. Eles funcionavam porque você entrava no lugar, você através desses pacotes, você sustentava a demanda do país, a demanda agregada, e enquanto o empresariado se recuperava e a confiança voltava. Acontece que se a confiança do empresariado não volta, que quem é o setor privado não voltar a investir, você faz o gasto público, faz o gasto semipúblico, né, que é dos bancos públicos, só que se a confiança não voltar, passa alguns meses e a demanda desaquece de novo, porque o efeito do gasto público já passou. Então, tudo isso funciona se você for substituir a demanda por investimentos do setor privado. Se essa demanda não voltar, todo o estímulo que foi feito ele vai provar-se temporário, né? E você vai voltar a ter o risco recessivo volta. Isso é o que a gente está vendo nas economias do mundo como um todo. O setor privado no mundo hoje não tem razão para investir, Leandro, porque você vê por que uma indústria que está com menos demanda vai pegar mais crédito, nem que seja zero de juro para investir, se ela já tem uma capacidade ociosa e não consegue vender o estoque dela. Nem a zero. Então, a armadilha de liquidez global, ela está hoje em níveis que ninguém imaginava. Por isso nós vemos, por exemplo, a taxa de juro do bônus de 10 anos americano, hoje, eu estou olhando na minha tela, 1,47% ao ano em 10 anos. É a mínima histórica da taxa de juros americana, é mais baixa do que na Grande Depressão. Ou seja, o mundo hoje vive um risco de recessão / depressão e não inflação. Quer dizer, por ausência de demanda como um todo, né? Muita capacidade ociosa na Europa, capacidade ociosa nos Estados Unidos, na China, desemprego crescendo na Europa, nos Estados Unidos. Pelo menos nos Estados Unidos, com esse número de 80 mil, ele vai parar de cair o desemprego, né? O número de 80 mil é questão de tempo, se você não gerar mais emprego, o desemprego subir de novo. Muito bem. Esse é o risco. Bom, a gente vai continuar acompanhando isso. Eu quero agradecer o sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos, Otávio Facuri, conversando um pouquinho conosco e falando sobre os números desta quinta-feira. Muito obrigado mais uma vez, Otávio. Um abraço para você. Obrigado, Leandro. Um abraço.